Sejam bem-vindos de novo a mais um vídeo. Eu sou Andressa Arturo e hoje eu gostaria de apresentar para vocês como é que é possível aplicar a simulação de Monte Carlo para estimar qual a probabilidade de sucesso e risco dos projetos. Para isso, vamos começar definindo o cronograma na aba de Gantt, como vocês podem observar aqui nesse diagrama de Gantt. Depois, iremos definir o nosso orçamento na aba de custos e, finalmente, iremos rodar a simulação para saber se o nosso projeto irá dar certo ou não, utilizando a estatística e a simulação de Monte Carlo. Vou explicar como funciona o processo, mas antes de começar, deixe o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar com a explicação. Então, aqui nós temos na aba EAP, Estrutura Analítica do Projeto, as atividades e os pacotes de trabalho envolvidos no projeto. Então, quando você tem um projeto, você define as atividades que irão ser feitas dentro desse projeto e cada atividade envolve uma série de pacotes de trabalho que deveriam ser feitos nesse projeto. Então, para fins de cálculo, isso aqui não faz diferença, mas é uma ajuda para organizar o projeto. Aqui na aba de Gantt, nós temos que definir o prazo do nosso projeto, definindo a duração dos pacotes de trabalho do nosso projeto. Então, eu apertando aqui esse botão, eu consigo definir a dependência das atividades entre elas. Eu consigo definir qual que depende de qual. E, além disso, eu consigo definir a distribuição probabilística em função do grau de certeza que eu tenho de completar aquela atividade num tempo determinado. Então, por exemplo, aqui nesse pacote de trabalho, eu sei que eu consigo finalizar essa atividade independente em um período compreendido entre 2 a 4 dias. Então, isso com base no grau de certeza que eu tenho. Se eu tenho um grau de certeza baixo, eu escolho a distribuição uniforme, um limite inferior e um limite superior. Agora, se pelo contrário, eu tenho uma ideia melhor da duração dessa atividade, eu posso escolher aqui a opção PERT, que é a distribuição PERT. Então, eu escolho um cenário mais provável e, com base nisso, defino um cenário otimista, caso tudo dê certo, e caso tudo dê errado, eu consigo definir um cenário pessimista. Então, aqui nessa atividade, eu sei que vai demorar 4 dias, mas se tudo der certo, pode demorar um pouco menos, 3 dias. E se tudo der errado, vai demorar mais, vai demorar 6 dias. Então, eu faço isso mesmo com todas essas atividades e eu consigo definir a duração total do meu projeto, que nesse caso seria 24 dias. Mas, notem que eu apertando aqui o botão F9, eu consigo avaliar diferentes cenários. Isso porque nas fórmulas que eu utilizei das distribuições probabilísticas, eu estou considerando a aleatoriedade. Então, a cada vez que eu atualizar aqui a minha planilha, eu tenho resultados diferentes. É assim como a simulação de Monte Carlo funciona. A simulação, a macro, ela vai armazenar todos esses resultados decorrentes de cada atualização, o número determinado de vezes, 5.000 vezes, por exemplo. E aí eu vou avaliar a distribuição probabilística do meu cronograma. E o mesmo será feito também com os custos. Para cada pacote de trabalho e atividade, eu consigo definir custos com base no grau de certeza do usuário. Então, de novo, se eu tenho um grau de certeza médio, eu consigo definir um cenário mais provável, um cenário otimista e um cenário pessimista. Agora, se eu não sei nada, mas eu sei que esses custos estão compreendidos entre um valor mínimo e um valor máximo, eu posso selecionar a distribuição uniforme. Mas se eu tenho completa certeza de que aquilo é um valor definido, completamente definido, eu posso selecionar o valor fixo. Então, vejam bem que aqui acontece o mesmo. A cada vez que eu atualizar, eu consigo ter um orçamento diferente de acordo com a aleatoriedade que eu defini aqui na minha distribuição probabilística de cada pacote de trabalho. E aqui, na aba Dashboard, eu consigo visualizar os resultados. Eu ainda não iniciei a simulação. O que vocês estão observando são os resultados de uma simulação anterior que eu já tinha feito, né? Mas, como eu quero conhecer os resultados, eu aperto aqui o botão Iniciar Simulação e logo será iniciado o processo com a macro no Visual Basic. Então, aqui, apertando o botão, eu já consigo iniciar a macro. E aqui, a macro me pergunta quantas iterações para essa simulação. É recomendável utilizar de 5.000 a 10.000 iterações por simulação. Então, aqui eu vou definir para esse exemplo 5.000 iterações. E aqui a macro já me pergunta qual o tempo que eu espero concluir esse projeto. Então, para esse exemplo, eu vou definir 22 dias de forma arbitrária, mas isso vai depender do tempo que o gestor de projetos ou o cliente precise para esse projeto. Logo depois, aqui a macro me pergunta qual a estimativa de custo esperada para esse projeto, ou seja, qual o meu orçamento. Bom, para esse exemplo, de propósito,
vamos colocar 0, porque eu não sei o orçamento que eu preciso. Eu só sei qual um aproximado de cada atividade. Mas eu vou colocar de 0 de propósito para ele me informar qual o valor mínimo e máximo que eu deveria considerar. E aqui já inicia a simulação de Monte Carlo. Vejam como estão sendo feitos os cálculos. Aqui na parte esquerda nós temos a barra de andamento e todas as iterações que estão rodando até 5.000. Então vamos aguardar até que a simulação de Monte Carlo seja concluída. Tempo de simulação 4 minutos. O risco de tempo, ou duração total do projeto é de 47%, ou seja, tem 47% de chances da duração do projeto ser maior do que o tempo que eu tinha estabelecido, que era 22 dias. E com custo, o risco do projeto é 100%. Isso porque eu defini 0%, logo tem 100% de chances do projeto ser mais caro do que 0%. Né? Aqui, a máquina está me informando que o valor da estimativa de custo está fora dos limites, como eu tinha mencionado para vocês. E aqui eu vou definir um valor arbitrário entre o mínimo e o máximo que a simulação de Monte Carlo encontrou de acordo com a distribuição probabilística do custo do projeto. Então, aqui eu vou definir arbitrariamente 1.300, né? Valor diferente que eu tinha feito anteriormente. E aqui está me explicando que o risco do custo do projeto é 75%. Aqui a macro me mostra automaticamente a aba dashboard de novo, somente que agora com os resultados do nosso projeto. E aqui a gente pode observar que na duração do projeto, que a gente tinha definido para 22 dias, temos 53% de chance de sucesso, ou, o que é o mesmo, tenho um 47% de risco no meu projeto. Então, a avaliação aqui é reajustar. Como é que eu consigo reajustar isso? Eu consigo reajustar isso redefinindo as atividades dentro do meu cronograma, otimizando a duração das atividades ou considerando uma contingência de 2 dias. Essa contingência eu consigo definir através do tempo ideal, que para um cenário onde eu tenha 80% de chances de sucesso ou apenas um 20% de risco. Então, esse cenário seria de 24 dias. A diferença entre o cenário ideal e o tempo que eu tinha estimado seria a contingência. Logo, eu posso continuar com o meu projeto, estabelecendo 22 dias, porém, eu como coordenador, como gestor do projeto, eu tenho que considerar uma contingência de 2 dias, caso tudo der errado. E, com custo, eu tinha definido 1.300, só que eu somente tenho 25% de chances de cumprir com esse orçamento. Ou seja, existem 75% de chances de eu ultrapassar o orçamento do projeto. Logo, o cenário ideal é de R$ 1.428, para o nosso caso. E ali eu tenho duas opções. Ou reajustar o orçamento inicial, procurando melhores preços, se eu tiver que comprar alguma coisa. Ou otimizar os custos dentro das minhas atividades, no orçamento do projeto. Ou, de novo, considerar uma contingência, que seria a diferença entre o custo ideal e o custo estimado, que nesse caso seria de R$ 127. Eu posso continuar com o meu orçamento de 1.300, mas sempre considerando uma contingência, que nesse caso seria R$ 127. Então, eu queria mostrar também para vocês um pouco do código, né? Esse é o código em Visual Basic. Eu começo limpando a minha simulação de Monte Carlo e solicitando a quantidade de iterações e a estimativa de tempo e a estimativa de custo para o usuário. Depois, aqui nesse loop, eu consigo armazenar todos os cenários aleatórios a cada vez que eu aperto a tecla F9, como tinha mostrado para vocês. E depois, aqui é a avaliação dos diferentes resultados, né? De acordo com a estimativa de tempo e custo inserida pelo usuário. Isso era tudo que eu queria mostrar para vocês neste vídeo tutorial. Deixe seu like se você gostou do vídeo. E se você tem comentários ou dúvidas ou sugestões ou gostaria de implementar esta solução para saber se o seu projeto irá dar certo ou não, me deixe um comentário na caixa de comentários que com certeza irei te ajudar. Muito obrigado e até logo!